So guys, iniciaremos nosso novo conteúdo, que é sequências. Na verdade, o conteúdo que nós vamos trabalhar é outro, é o conteúdo que trata de séries, e esse aqui é uma introdução, é só o início. Para nós entendermos séries, precisamos entender sequências. Então esse assunto a gente vai ver unicamente para compreender séries. Por isso a gente não vai se aprofundar, apesar de que sequências tem todo um estudo mais profundo, além do que nós iremos ver. Então, guys, o que é uma sequência? Antes de mais nada, é importante deixar claro para vocês que em matemática existem diversos tipos de sequência. E aqui nós estudaremos especificamente as sequências de números reais. Mas existem sequências de matrizes, sequências de funções, de polinômios, enfim, sequências de diversas entidades ou elementos matemáticos. Sequência de conjuntos, por exemplo, mas especificamente trataremos das sequências de números reais, que também por muitas vezes é chamada de sequência infinita. E você vai já entender por que às vezes é chamado assim. Mas basicamente, guys, sequência eu vou colocar aqui como definição, e aí eu vou escrever para você que sequência é uma lista de números. Eu vou dar um pulo, vou continuar aqui embaixo, você vai já entender por quê. Sequência é uma lista de números reais. Nós trabalharemos com sequência de números reais, ok? Então é uma lista de números reais, ok? Como assim uma lista? Uma lista a qual eu me refiro é um número sucessivo de diversos outros. Então a lista inicia com um número, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, e assim sucessivamente. Vou escrever aqui o termo, uma lista infinita, vou colocar entre aspas, que esse infinito significa que a nossa lista nunca irá terminar. E aqui eu vou exibir como seria mais ou menos a estrutura dessa lista. Então, inicialmente, para essa lista de números, a gente coloca um número aqui. Como eu estou definindo, a gente não trabalha com casos específicos, e sim com casos genéricos. Então eu vou colocar um símbolo, que normalmente é uma letra, para indicar um número qualquer. Então, nosso primeiro elemento da lista ou seja, o primeiro elemento para representar a lista, que eu vou colocar aqui para vocês, será o A. Vou chamar de A. Então, A, vou colocar o Azinho aqui, pronto. A, para nós, será o primeiro elemento da lista. Aí vai ter um outro elemento. É só um detalhe, guys, para indicar que ele é o primeiro elemento, a gente coloca um índicezinho. Nós colocamos vou colocar um númerozinho 1 aqui. Esse 1, perceba que ele não está na frente do A. Ele é um pouquinho menor do que o A, então você faz uma fonte um pouco menor. E ele não está exatamente na frente. Ele está meio que cortando a linha onde o A está em cima. Isso é padrão, tá, guys? Às vezes a gente coloca um elemento aqui, a gente diz que esse elemento é um índice. Então esse 1 é um índice do A. O que é um índice? Assim como tem o expoente lá em cima para representar a potência, nós colocamos um índice lá embaixo. Muitas vezes também, por estar embaixo, ele é chamado de subíndice. Mas embaixo, que eu falo, não é embaixo do A. Em relação à posição, vou até dar um zoom para vocês, perceba que ele está à frente do A, mas não na frente. Na frente seria aqui. Ele está à frente, ou seja, deslocado para a direita em relação a A, mas ele está um pouquinho abaixo também. Então ele está à frente e também está um pouco abaixo. Eu vou falar um pouco porque ele não está necessariamente abaixo. Abaixo seria aqui. Beleza, guys? Então, perceba que a linha do A cruza mais ou menos o meio dele. E eu estou falando dessa estrutura porque eu sempre vejo alunos querendo escrever o subíndice assim, né? Assim não é subíndice, quando não é lá embaixo, tá, guys? É aqui.
quando não quer escrever grande. Mas voltando à questão da lista, então como eu vou representar genericamente o primeiro elemento, eu coloco aqui uma letra A para representar o primeiro elemento, e eu coloco esse subíndice 1 só para dar uma ênfase à questão de ser o primeiro. Ok, guys? Mas o elemento não tem ligação com 1, a única ligação que tem com 1 é o fato de ser o primeiro. E após o primeiro elemento da minha lista, já que é uma lista infinita de números, tem que ter um segundo, tem que ter um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, por aí vai. Aí eu posso colocar aqui o segundo elemento, eu vou chamar de A2, o terceiro elemento eu vou chamar de A3, o quarto elemento de A4 e assim sucessivamente. Então eu tenho uma lista aqui infinita de elementos. Só que, guys, as listas na sequência, normalmente a lista, além de ser um depois do outro, você também costuma colocar entre parênteses ou chaves. Eu vou utilizar chaves porque a gente vai usar o livro do Stuart, ele usa chaves, tá, guys? Mas pode ser eventualmente que eu acabe colocando parêntese, porque eu estou mais acostumado a trabalhar com sequências em parênteses, beleza? Então tenho mais esse costume, trabalhar com parêntese, mas eu vou tentar usar chaves para vocês. Tanto faz parênteses ou chaves, mas é bom utilizar a anotação do livro para que confunda menos a cabeça de vocês, beleza? E uma coisa que eu não falei, essa reticências, o que ela significa? Essa reticências significa que tem continuação indefinidamente, sem fim. Se eu colocasse aqui uma vírgula e eu colocasse, sei lá, um acém, por exemplo, aqui, então a reticências indica que tem uma continuação, mas aí pararia no acém. Como nesse caso aqui, que a gente colocamos as reticências e não tem mais nada depois, então essa reticências passa a significar que, além da continuação, não vai ter mais fim, porque não tem mais nada depois das reticências. Caracterizando, então, uma lista infinita. Por que lista infinita? Eu tenho uma sequência de elementos, olha, um depois do outro, e não tem fim a minha sequência, portanto, é uma lista infinita de elementos. Ok, guys? E basicamente é isso. Sequência é simplesmente isso, uma lista. Eu posso dar alguns exemplos para vocês, ok? De sequências. Exemplo. Vou colocar aqui. Exemplo. Vou fazer assim. Exemplos. De sequências. Sequências. Então vou colocar exemplos de sequência. Coloco aqui primeiro exemplo, posso colocar a sequência, começar com chaves. Primeiro exemplo, posso colocar a sequência de todos os números naturais, começando com 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Pronto, tá aí, guys, um exemplo de uma sequência. Eu posso dar outros exemplos de sequência. Na verdade, qualquer lista de números que você colocar aqui é uma lista de sequência. Você pode botar, e não tem problema repetir não, pode repetir sem problema nenhum. Eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa-me pensar, 0, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. Pronto, tá aí uma lista de sequências. A sequência do 0, 0, 0, 0, 0 é outra lista. A pessoa pode ficar só um só, do jeito que você quiser. Coloque qualquer lista de números aí que nunca termina, é uma sequência. Perceba que essa sequência tem um padrão, tá? É zero, o padrão é tudo zero. Então, por mais que eu coloquei reticências, eu não coloquei os outros termos, eu conheço todos os termos. Porque todos são zero, tem um padrão. Essa aqui tem um padrão. Nem sempre vai ter um padrão, tá, guys? A gente vai trabalhar, já a gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar sobre esses padrões, de dar até mais exemplos, tem uma coisinha que falta falar aqui, é sobre esses nomes. Guys, tem uns nomes bem óbvios, naturais, mas a gente vai falar. Esse primeiro elemento da sequência é chamado de primeiro elemento. Então é um negócio bem sugestivo, vamos assim dizer. Esse aqui é o primeiro
elemento. Vou colocar aqui, elemento da nossa sequência. Esse aqui é o segundo elemento. E assim sucessivamente. Aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Tem também a questão, às vezes, o elemento é chamado de termo. O primeiro elemento também é chamado de termo de ordem 1. Aqui também é chamado de termo de ordem 2. E por aí vai. Mas, normalmente, nós utilizamos essa expressão, termo de ordem, lá para ordens mais altas. Então, de início aqui, é primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto. Vamos usar mais essa terminologia. Então aqui, guys, eu conheço todos os termos da minha sequência. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aqui tem um padrão. A gente sabe, por exemplo, que nessa sequência, quem é o centésimo termo, que vai ser o 100, porque o padrão está batendo, os elementos da minha sequência estão batendo com a ordem. O primeiro é o 1, o segundo é o 2. Já nessa sequência, todos os elementos são 0. Então, o primeiro é o 0, o segundo é o 0. O milésimo termo é o 0. O termo de ordem 1 milhão é o 0. O termo de ordem 1 bilhão eu sei que é o 0. Ok? E algumas têm até padrões e não é tão fácil de ver. Eu vou colocar uma sequência aqui. Opa, eu mudei para preto. Eu vou colocar uma sequência que provavelmente vocês não conseguirão ver um padrão de início. Vai ser essa aqui. 1, 2, 3, 5, acho que não é 5 não, peraí, 1, 2, não, perdão, 1, 2, aí vem 3, 2, aí vem 3, aí vem 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Então essa sequência, por exemplo, é uma sequência que tem um padrão, mas não é tão fácil de ver o padrão. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada com calma nela. Eu pergunto de vocês, por exemplo, quem seria o próximo termo depois do 21? Se vocês olharem, guys, essa sequência começa com 1, até aí beleza. Depois vem um 1 sem nenhum padrão, repetiu, mas a partir daqui começa a ter um padrão. Vocês olharem, cada termo a partir desse é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1 dá 2. E aí, olha o próximo termo, é a soma dos dois anteriores. 1 com 2, que dá 3. Então, eu vou dar um salto aqui. O 13, por exemplo, é a soma do 5 com 8, que dá 13. Então, a gente sabe quem é o próximo aqui. É a soma desses dois anteriores. 13 com 21, que dá 34. E assim por diante. Então ela tem um padrão. Observe que não foi tão fácil de ver esse padrão. Tinha que analisar bem, com muita calma, para descobrir o padrão. E, guys, essa sequência não é uma sequência, digamos assim, criada de qualquer jeito. Apesar de parecer ser uma sequência, ser uma sequência sem importância, fez um padrão de qualquer jeito. Essa sequência, ela é famosa e é chamada de sequência de Fibonacci. Fibonacci, com 2C. Essa sequência, guys, ela aparece em alguns filmes, principalmente filmes de terror. Ela aparece na natureza em diversos lugares. Essa sequência aparece em algumas reproduções de coelho, que eles se reproduzem com um padrão nessa sequência. Aparece em ramificações de algumas árvores. Aparece alguns padrões. Tem um padrão, não lembro ao certo se tem um padrão de um caracol, que ela aparece, você começa a fazer umas escalas aqui, que ela aparece. Essa parte do caracol não tenho 100% de certeza, tá? Tem que dar uma conferida, mas é uma sequência que parece ser inocente, mas ela aparece em diversos lugares, especialmente na natureza. Então, vocês que tiverem uma curiosidade, dá uma pesquisada sobre sequências de Fibonacci,
Ok, guys? Então é isso que eu tenho que falar na nossa primeira parte da aula. Então a gente vai dar um pause para ir para a segunda parte, é o tempo que passa os barulhos.